Duna já está entre nós, muito aguardado pelos fãs da obra original que estavam esperando ansiosamente essa adaptação, mas acabou atingindo um público de certa forma não tão esperado. Por isso hoje eu vim falar um pouquinho sobre os altos e baixos dessa superprodução. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui é onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama ver suas obras favoritas serem adaptadas para o cinema, por aqui sempre tem muita informação e conteúdo bacaníssimos relacionados a isso, que eu tenho certeza que vão te agradar muito. Então, se inscreve, ativa as notificações e já vai deixando o like. Antes de tudo, eu quero deixar claro que eu vou dar a minha opinião aqui da perspectiva de uma espectadora de certa forma comum. Porque apesar de ter essa bagagem de cinema, já que eu falo sobre isso aqui no canal e nas redes sociais, eu não tinha nenhum background de Duna. Eu ainda não sou uma leitora da obra do Frank Herbert. Tem que ler o livro pra ver o filme. Tem que fazer um curso pra ver o filme, tem então. várias eu vejo coisas o filme pra não ter que ler o livro. E também não assisti a primeira versão do filme por enquanto, mas pretendo. E o motivo principal que me fez ir assistir Duna agora é que o Rafa é um grande fã de Star Wars e como a gente já sabe que Duna inspirou Star Wars, ele ficou animado pra assistir porque pelo menos pelo fato de ser uma aventura intergaláctica já ia nos agradar e realmente eu gostei bastante do filme, mas eu acho que tem alguns pontos que precisam ser destacados. O cinema tava lotado, o que me surpreendeu bastante, mas eu percebi que foi por dois motivos principais. O primeiro é claro, os fãs da obra que queriam ver a adaptação, mas também as pessoas que finalmente estavam indo para o cinema pela primeira vez, se sentindo mais confiantes aí depois que saiu a segunda dose da vacina. A gente já tinha ido assistir Shang-Chi, apresentamos o nosso comprovante da primeira dose, mas o cinema estava bem vazio, então eu acho que agora em Duna foi a primeira vez de muita gente. Eu acho que muitas pessoas foram porque era o que estava em cartaz, mas também porque pelos posters, pela divulgação, muita gente que não tinha esse background também pode ter achado que era um blockbuster bem tradicional, quando na verdade o filme tem vários pontos intrincados ali que deixam a proposta bem mais complexa e eu acho que não é algo que geralmente o grande público busca. Mas independente disso, um filme super legal dentro dos seus próprios moldes. É claro que nesse formato aí de saga que segue uma ordem cronológica, geralmente o primeiro filme que apresenta a mitologia é um pouquinho mais parado, porque a gente tem que entender muita coisa e lembrando que todas as pessoas que são fãs de Duna falam que é muito conteúdo, muitas coisas subjetivas, então foi um grande trabalho para adaptar isso para o cinema e para poder apresentar para as pessoas num primeiro filme. Eu acho que um dos pontos mais importantes é o fato de que, por exemplo, eu não curti tanto a atuação do Timothée Chalamet. Sei que é um ator que muita gente gosta, eu gosto bastante dele também. Mas nesse filme, especialmente, eu não achei ele tão expressivo e eu acho que algumas passagens dele relacionadas ao fato de sonhos e visões, essas coisas ficaram um pouco cansativas, mas como a jornada do Paul Atreides, que é o personagem do Timothée Chalamet, é uma jornada de autodescoberta, é um menino privilegiado que nasceu com uma vibe meio messiânica ali, mas que vai precisar se conectar com os seus propósitos, vai precisar sair da sua zona de conforto. Eu acho que é uma atuação e uma apresentação totalmente coerentes para dar a oportunidade pra gente ver ele se desenvolvendo muito mais na continuação, e é o que eu espero. Dito isso, basicamente Duna conta a história de um universo onde tem uma substância muito valiosa chamada especiaria e ela move esse universo. Em um certo momento, uma das famílias que representa uma das casas é mandada para um local inóspito para poder gerir essa exploração da especiaria. Mas na verdade isso não é uma transferência tão simples assim, porque tem vários motivos escusos políticos e a gente vai acompanhando isso ao longo do filme. Por isso eu achei que a atuação do Oscar Isaac como pai do Paul ficou muito legal, me passou bem
essa sensação de que ele precisa se impor e de que ele tem uma grande responsabilidade. Eu gostei bastante, ao contrário da Rebecca Ferguson, que é uma grande atriz sensacional, porém eu não gostei da forma como a Lady Jessica foi apresentada. As pessoas que são fãs da obra original dizem que ela tem uma personalidade totalmente diferente no livro, muito mais forte, muito mais imponente. Eu achei ela muito frágil no filme, e em alguns momentos, inclusive, eu achei um pouco irritante. Mas todo esse contexto que envolve ela vindo de uma linhagem que, de certa forma, lembra muito das bruxas, eu achei isso muito interessante, é uma coisa que me chama muito atenção, e eu espero que ela tenha um desenvolvimento de personalidade que ela se torne um pouco menos fragilizada do que ela foi nesse primeiro filme, porque a atriz em si é excelente. Gostei bastante do Javier Bardem, eu acho que foi uma composição de personagem muito interessante, que dá essa sensação de que a gente gostaria de ver mais sobre ele e entender sobre o povo dele. Fiquei bem surpresa quando ele apareceu, porque eu não sabia que ele estaria no filme, uma presença muito importante. Eu gostei muito da atuação do Jason Momoa, gostaria de ver mais dele na continuação, porém a participação dele se encerra nesse primeiro filme, mas eu achei um personagem divertido, carismático, ali dentro da zona de conforto do Jason Momoa, do que normalmente ele faz, mas um personagem que faz a gente querer ver mais dele. Infelizmente não vai acontecer, mas eu achei uma excelente participação. O Stellan Skarsgård me deu uma sensação meio dúbia. Ele é o Barão e é um personagem muito complexo, porque, de certa forma, tem alguns conceitos dentro do filme que beiram o assustador. É o caso do Barão e da Reverenda Madre. No caso da Reverenda, eu achei que ficou muito interessante, ficou um assustador, mas ao mesmo tempo muito instigante. Só que no caso dele, eu achei que passou do ponto em alguns momentos toda a bizarrice da caracterização dele. O ator é excelente, mas pra mim em alguns momentos ficou too much. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí que eu já vou concluir. Como eu disse, desce aqui, se inscreve, ativa as notificações, eu tenho certeza que o conteúdo aqui do canal vai te agradar muito. Se você quiser, segue a gente lá no Instagram, no @canalbis. Sempre saem notícias do mundo da cultura pop, bastidores aqui do canal, tá bem legal. Se você quiser, segue o Rafa também lá no @rafafidelis_. É só enviar uma mensagem pra ele que ele vai te passar todas as informações sobre como você pode ter edições bacaníssimas como essas aqui do canal no seu conteúdo. E não esquece de deixar, além do like, o seu feedback aí embaixo. Bom, ali dos principais, eu gostei bastante do Dave Bautista e do Josh Brolin, apesar de achar que eles estavam corretos. São personagens que se tornam agradáveis, talvez por eu simpatizar com os atores. Eu acho que não é nada muito fora do comum, mas foram ok. Eu gostaria de ver um pouco mais da personagem da Liette Kynes, interpretada pela Sharon Duncan, que é meio que uma cientista. Eu achei que ela me lembrou muito a Michonne de The Walking Dead. Inclusive, tem algumas pitadinhas de The Walking Dead ali, de Mad Max, de várias coisas. Foi uma misturada na minha cabeça as referências, que não necessariamente podem ser diretas, mas eu gostaria de ver muito mais sobre ela e achei bem interessante terem adicionado esse conceito sobre ecologia. Eu acho que tinha tudo para ela aparecer na continuação e oferecer mais coisas, mas infelizmente não vai rolar. Mas claro que o elefante branco na sala é a Zendaya. Eu acho que a direção do diretor, do Denis Villeneuve, de usar a Zendaya como uma espécie de isca, já que ela é uma atriz muito popular hoje em dia, já é uma atriz que leva público pro cinema por causa da presença dela. Teve muita gente que foi assistir por causa da Zendaya. Infelizmente ela tem uma participação muito reduzida, que é apenas um gancho para continuação. Isso foi muito bom no sentido de que eu com certeza tô muito animada para ver a Shani, a personagem dela, no próximo filme, mas
ficou uma sensação de que o filme dependia um pouco dela pra andar, mas ela não tinha como fazer muita coisa, porque nesse filme o roteiro não dava tanto espaço pra ela. Fica um pouco cansativo essa coisa dela ficar aparecendo o tempo todo e dando a entender que ela tem um papel muito importante. A gente já sabe disso, isso é legal, mas ficar batendo toda hora nessa tecla, junto com o fato de que eu não achei o Timothée Chalamet muito expressivo e essas visões dele às vezes um pouco me irritam um pouco. Tem algumas que são muito necessárias para a história, mas as visões relacionadas a ela chegavam uma hora que ficava um pouco saturado, pelo fato de que dá a impressão que toda hora ela vai aparecer e vai fazer uma grande coisa, mas ela não tem essa oportunidade. Então eu achei que foi um tiro no pé, de certa forma, essa decisão. Mas o que salvou é o fato de que a Zendaya é uma atriz excelente. Com pouco ela faz muito. Então ela tem uma presença muito expressiva. E com a participação curta dela ali, ela já imprimiu a personalidade dela no primeiro filme, instigando a gente a assistir a continuação. Mas eu acho que deveria ter alguma outra coisa para segurar o final, porque ficou, como eu disse, ficou dependendo muito dela. E eu queria um pouquinho mais de ação. Como eu falei, eu entendo que a apresentação de mitologia é uma coisa complicada, porque tem muito para explicar. Teoricamente tem pouco tempo e é um conceito muito complicado, mas eu acho que em alguns momentos fica muito parado para uma boa parte do público que geralmente não assistiria esse tipo de épico, mas que estava lá no cinema, o que de maneira nenhuma influencia, por exemplo, na minha experiência, que gosto de apreciar todo esse desenvolvimento e tudo mais. Então, resumindo, eu achei Duna excelente. Se você gosta desses épicos com aventuras intergalácticas, com monstros espaciais, que a gente ainda quer ver muito mais dos vermes do deserto. É um conceito muito bizarro. Eu achei que apareceu pouco no primeiro filme, mas eu entendo, eu quero ver muito mais deles no segundo, porque realmente é muito assustador e muito impactante. Mas se você gosta desse tipo de coisa, com certeza você vai se agradar do filme. Se você ainda não assistiu, assim que eu tiver acesso à obra escrita, eu posso vir aqui falar mais alguma coisinha com vocês, talvez quando eu assistir a primeira adaptação também. É isso, um filme ok. Acho que para ser a introdução de um universo ficou bem legal, mas eu acho que muito provavelmente vai ser a primeira vez de uma saga que o segundo filme vai ser melhor do que o primeiro. Vamos aguardar. E aí, deixe seu comentário aí embaixo, o que você gostou, o que você não gostou, se você esperava mais, se você não assistiu. Eu vou adorar ler e até a próxima!